Olha, o exercício de número 9 fala dos pontos A, 2 e menos 1, e B, 6 e menos 3, são extremos de um segmento. A equação da reta perpendicular a AB e que passa pelo ponto médio é. Então vamos lá. Você tem os pontos A e B, e aí ele fala que eles são extremos de um segmento. Tá? Então, do A vai até o B. Dali não tem mais, o segmento termina. Começa em A e termina em B. A equação da reta perpendicular a AB. Então, eu quero uma reta que é perpendicular a esse segmento. E ela passa pelo ponto médio do segmento E. Então, eu vou ter que descobrir qual é a inclinação do segmento AB para saber qual vai ser a inclinação da reta perpendicular a ele. E vou ter que descobrir qual que é o ponto médio do segmento AB para saber que essa reta passa em cima desse ponto médio. Tá? Essa reta nada mais é do que a gente conhece como mediatriz. Tá? É a reta perpendicular que passa em cima do ponto médio daquele segmento. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer o seguinte. Ó, vou desenhar para você enxergar. Tá? Então, você vai fazer aqui o eixo com o eixo Y. E aqui você vai ter o eixo X. Então, você tem os pontos 2 e menos 1 e 6 e 3. Vamos fazer aqui. Tá? Então, os pontos são esses. O ponto A é 2 para x menos 1 para y. 1, 2. Menos 1 para y, já está aqui. Ó. Esse é o ponto A. O ponto B é 6, 3. Então, 3 para x, 4, 5, 6. 6 está aqui. E 3 para y. Agora, 1, 2, 3. Pronto. Esse aqui é o ponto B. Primeiro passo nosso, então, nós temos um segmento AB. Então, A, 2 menos 1, se eu ligar aqui no B, 6 e 3 vai ter um segmento. Vai existir aqui um ponto médio, que nós vamos descobrir as coordenadas. Como é que eu descubro as coordenadas do ponto médio? Bom, o ponto médio, M, ele vai ser, para x vai ser a média das coordenadas de x. E para y vai ser a média das coordenadas de y. Então, já que eu estou fazendo o ponto médio entre o A e o B, eu vou fazer para x do A mais x do B, e vou pegar a metade do caminho, metade do valor, e vou fazer y do A mais y do B, e vou tomar a metade do valor. Tá? Então, o ponto médio nada mais é do que a gente fazer a média das coordenadas. Então, nesse caso, o ponto médio ele vai ser, para o x do A é 2, para o x do B é 6. Vai dar 2 dividido por 2, e aí o y do A é menos 1 e o y do B é 3. Então, o ponto médio acabou dando 8 sobre 2, menos 1 com 3 é 2 sobre 2. Então, o ponto médio ele é o ponto 4, 1. Tá? Então, olha onde está o ponto médio. Exatamente aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 1. Aqui é o ponto médio. Tá? Agora eu preciso da reta perpendicular ao segmento AB que passa em cima do ponto médio. Então, a reta que eu estou procurando, deixa eu destacá-la aqui, é uma reta que faz 90 graus e que passa em cima do M. Essa reta aqui. Tá? Mas a gente já viu que essa reta aqui, vou chamá-la de R, essa reta R, a inclinação dela, para ser perpendicular ao segmento AB, a inclinação dela tem que ser o inverso numérico com o sinal trocado da inclinação do segmento AB. Então lembra, a inclinação do segmento AB multiplicado pela inclinação da reta R tem que dar menos 1, porque eles são perpendiculares, fazem 90 graus. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a inclinação do segmento AB. Então vamos calcular M de AB. Então aqui, deixa eu fazer de outra cor. Então a inclinação do segmento AB vai ser igual a variação em Y de A e B comparado com a variação em X. Então essa variação de Y, eu vou lá, ó, o B tem Y3, o A tem Y menos 1. Então vai ficar 3 menos 1. Tudo isso dividido pela variação em X. O B tem 6, o A tem 2 para X. Então 6 menos 2. Então menos com menos dá mais, 3 com mais 1 dá 4, 6 menos 2 dá 4, essa inclinação de AB é 1. Tá? A inclinação de AB é 1.
Isso é ótimo, né? Porque o inverso numérico de 1 é 1. 1 inverte, fica 1 sobre 1, que é 1 também. Tá? E aí, só trocar o sinal vai dar menos 1, a inclinação da reta R. Mas o importante é que se eu escrever a reta R aqui, nós queremos escrever a reta R, ela vai ser y igual à inclinação da reta R vezes x, mais o coeficiente linear da reta R. Tá? Então, a inclinação da reta R, quando multiplicada pela inclinação do segmento AB, tem que dar menos 1, porque eles são perpendiculares. Então, desse fato, nós vamos escrever que como a reta R é perpendicular ao segmento AB, tá? Então, nós vamos ter M de AB é igual a M de... Ou melhor, igual não. Vamos fazer a multiplicação ser menos 1, que é melhor de escrever. Então, a inclinação do segmento AB multiplicada pela inclinação da reta R tem que dar menos 1. E nesse caso, então, nós vamos chegar que a inclinação de AB é 1 vezes a inclinação da reta R, tem que dar menos 1. A inclinação da reta R é menos 1. Beleza? Então, para a reta R, a inclinação você já descobriu. Isso daqui é igual a menos 1. O que falta agora é a gente descobrir o coeficiente linear. E aí, para descobrir o coeficiente linear, eu preciso ter um ponto dessa reta. Por isso que ele disse, essa reta ela é perpendicular a B e passa pelo seu ponto médio. Então, o ponto médio que a gente já sabe, ele faz parte da reta R, claro. Então, como R aqui, vamos colocar R pertence... R não. Como o ponto M pertence à reta R, vamos colocar o ponto M, que é o ponto médio, pertence à reta R, tá? Então, as coordenadas do ponto M, 4 para x e 1 para y, quando eu jogar na equação da reta M, tem que valer, tá? A equação da reta M serve para todos os pontos dela. O M é um ponto dela, então ele serve para ele. Então, y é igual à inclinação menos 1, menos x, mais o coeficiente angular, o coeficiente linear da reta R, tá? Trocaremos, então, y por 4, já que o ponto M pertence a essa reta, e trocaremos o x por 1. Tá? Então, onde era, ó, ponto M pertence? Ah, o ponto M pertence à reta R. Tá bom, qual que é a coordenada do ponto M? Para x é 4 e para y é 1. Ah, eu coloquei o contrário, né? Vamos aqui apagar. Aqui, ó, o x do ponto M é 4 e o y do ponto M é 1. Tá? Então, nós ficamos com esse valor. 1, quando no lugar do y, é igual a menos o x, vou trocar por 4, e mais NR. Então, nesse caso, vou passar o menos 4 para lá, então nós vamos ter que o coeficiente linear da reta R vai ser 1 mais 4. Ou seja, o coeficiente linear da reta R vai ser 5. Tá? Então, a equação da reta R pode ser escrita agora. Então, a reta R é y igual a menos x mais 5. Tá? Tá aí a nossa resposta. Então, é isso que ele queria da gente. Qual que é a equação da reta perpendicular ao segmento AB e que passa pelo ponto médio desse segmento. Essa reta é y igual a menos x mais 5. A gente vê essa resposta perfeitinha ali, ó, lá na letra E. Gabarito, então, da questão de número 9. Finalizando, então, chegamos na questão número 10. Fala assim, ó, um sonar localizado na origem de um sistema cartesiano de localização detecta embarcações em um raio de 10 km. Um navio segue a trajetória descrita por y igual a 2x mais 15. Pode-se afirmar que o navio... E aí, vamos ver o que tem aí. De cara, quando você vai vendo as opções, vamos lá, se você tiver uma noção aqui, se você fizer um bom esboço disso, se você entender o que está acontecendo, você consegue matar isso aqui sem precisar ficar preocupado em equacionar. É lógico que se você quiser equacionar, também, né, dá para você fazer, mas aqui eu acredito que se você fizer com capricho aqui, o mínimo de zelo aqui, ó, do sistema, o eixo de cartesiano aqui, né, um sistema de coordenadas cartesianas, você consegue aqui já dominar bem essa ideia. Então, o que que você tem? Você tem o seguinte, você tem o eixo x e o eixo y. Aí ele fala que o sonalizar é localizado na origem. Então, a origem é o 0, 0.
Então, você vai vir aqui e vai colocar aqui, ó, na origem, aqui vai estar o seu sonar, tá? E ele fala que ele detecta embarcações em um raio de 10 km. Bom, raio de 10 km, ele ajudou a gente pra caramba, né? Então, ele vai estar tudo que tiver dentro de um círculo de raio 10. Tá? Então, a circunferência vai ser o limite, mas se você estiver dentro desse limite, ele detecta você. Quando você sai desse limite, aí ele não detecta você mais. Então, seria, vamos pegar 10 para o lado de cá, vamos pegar 10 lá em cima, vamos pegar 10 aqui embaixo, vamos pegar 10 para cá. Tá? Então, seria mais ou menos... Beleza? Então, essa seria a área de detecção. Tudo que tiver aqui para dentro, tá valendo. Agora, ele fala que o navio está seguindo a trajetória descrita por y igual a 2x mais 15. Y igual a 2x mais 15, você sabe que é uma reta. Inclinação 2 e coeficiente linear 15. Tá? Então, eu já sei um ponto que essa reta passa, porque o coeficiente linear é a altura que essa reta cruza com o eixo y. Tá? Eu já sei que esse ponto, 15, 10 mais 5, 15, vai estar aqui em cima. Ó. A reta vai passar aqui, no 15. Tranquilo? Só que ela tem uma inclinação de 2. Agora, para eu saber onde é que essa reta, um outro ponto dessa reta, para eu poder desenhar ela, eu posso, por exemplo, perguntar onde será que ela cruza com o eixo x? Para ela cruzar com o eixo x, o y precisa ser 0. Então, se eu colocar aqui nessa reta, e se o y for 0, qual vai ser o x? Então, essa é a pergunta que eu vou fazer. Que é um outro ponto. Você pode pegar outros, tá? Eu estou pegando esse aqui principalmente porque são pontos meio que mais óbvios, né? Pontos meio manjados. Então, se eu coloco o y valendo 0, você vai ter 0 é igual a 2x mais 15. Então, 2x precisa ser menos 15. Então, o x tem que ser a metade de 15, negativo. Então, o x tem que ser menos 7,5. Tá? Metade de 15. E 7,5 vai dar alguma coisa aqui, ó. Nós vamos ter, deixa eu marcar aqui, o menos 5 aqui. 7,5 vai dar aqui no meio do caminho. Tá? Então, essa raiz aqui, esse ponto da reta está aqui, ó. E aí, visualmente, você já consegue ver. A hora que você desenhar esse ponto e o ponto que você sabe lá, que é onde ela passa lá para o eixo, o coeficiente linear, é onde ela passa, ela cruza com o eixo y. Então, se você desenhar essa reta aqui, você já vê mais ou menos o que está acontecendo. Ó. Você já tem uma ideia. Tá? Essa reta e essa circunferência vão ser secantes. Ela vai cruzar aqui em 2 pontos. Ó. Então, esses 2 pontos aqui vão ser pontos, digamos, importantes. Ó. Esse e esse. Tá? Então, você vai falar, esse navio vai ser detectado pelo sonar? Ele tem uma parte que ele é detectado, ele tem uma parte que ele não é, né? Mas se ele fizer essa trajetória, em algum momento ele vai ser detectado quando ele estiver nessa parte aqui, ó. Quando ele estiver trafegando aqui nesse segmentozinho aqui, todo esse período aqui, ele vai estar numa zona detectável, né? Depois que ele continuar a trajetória dele, ele sai, né? Então, a gente vai ler essa resposta agora pensando nesse desenho. Então, vamos lá. Pode-se afirmar que o navio não entra na área do sonar? Não, acabei de desenhar aquela parte vermelha ali que ele entra, né? Ele toca a área do sonar em apenas um ponto. Se acontecesse isso dele tocar a área do sonar em apenas um ponto, você teria que ter uma reta tangente à circunferência. E não é isso que acontece nessa reta aí, é secante. Ele entra e sai da área do sonar? Exatamente. Ele entra, mas depois ele sai. Tá? Você percebe que ele vai ter, seguindo essa trajetória reta, né? Você vai ter um momento que ele está fora, ele vai entrar, vai ficar um pedaço dentro dessa parte vermelha, depois ele vai sair de novo. Tá? Então, essa aqui fica correta, hein? Letra C tá ok. Tá? Então, a letra C, legal. Permanece totalmente dentro da área do sonar? Não, né? Ele não permanece totalmente dentro. Ele tem uma partezinha que ele fica dentro, mas ele tem uma parte para cima e para baixo ali, inteiras, que ele está, né, completamente fora da zona de detecção aí do sonar. Permanece totalmente fora da área do sonar. Totalmente fora? Não, ele tem uma parte dentro, mas a menos de 1 km do limite. Não, errado também. Então, a única que dá para a gente marcar aqui, nesse caso, o gabarito da questão, letra C. Então, exercício de número 10, pode marcar que letra C é o gabarito.